Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento, não somente aos irmãos que vieram aqui à frente, mas a toda a igreja. Eu e a minha família somos muito gratos a Deus por fazer parte da primeira igreja batista de Campo Grande. Aqui nós somos muito amados, aqui nós somos pastoreados pelo nosso pastor Carlos Elias, está nesse tempo de férias, mas o pastor Carlos me mandou uma mensagem hoje mais cedo, com palavras tão carinhosas. Nosso pastor, ele é para mim um amigo, é realmente o meu pastor, muito mais do que um chefe, mas realmente é aquele que age como um mentor para mim. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor, sou muito grato a Deus pela vida dos colegas do colegiado da igreja. Nós temos realmente um grupo de amigos entre os pastores aqui da nossa igreja, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro o tempo todo. Então só tenho a agradecer por poder completar mais um ano de vida, completar meus 42 anos de vida hoje, hoje mesmo, aqui na igreja, com as pessoas que eu amo, com a minha família na fé, com os meus irmãos tão amados, recebendo boas notícias, vendo a igreja crescer, avançar e também tendo o privilégio de abrir mais uma vez a palavra de Deus diante dos irmãos, com muito temor e tremor. O Senhor me chamou ao ministério da palavra quando eu tinha 17 anos. Na verdade, o chamado era anterior, Eu que não percebia. Eu que estava preocupado com as minhas coisas. O chamado acontece na vida de uma pessoa no momento da conversão. Eu já conhecia Jesus desde os 8 anos de idade. Já tinha tido o meu encontro com Jesus. Com 14 anos eu fui batizado. Era membro da igreja, crente. Mas com 17 anos o Senhor me chamou ao ministério. E naquele momento eu jamais imaginava que estaria diante dessa igreja nesse momento. Nesse ano 2015, vai completar, no final do ano, 10 anos que nós pedimos a nossa carta para cá. Parece que foi ontem, E ano que vem, se Deus quiser, serão também 10 anos à frente do Ministério de Educação Cristã da Igreja. Trabalho também com uma equipe maravilhosa. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. É um momento até meio constrangedor esse, mas eu preciso deixar esse agradecimento aos irmãos. Gostaria de chamar as crianças e os nossos líderes do Ministério com Crianças para esse período de janeiro. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Vamos orar por vocês. E vocês vão lá para o primeiro andar para ter um momento de ensino bíblico de acordo com a compreensão de cada faixa etária. E eu quero lembrar também aos irmãos aqui no culto da noite, que o nosso trabalho com crianças retornou hoje de manhã, E os nossos seminaristas e o nosso bacharel, Agora eu tenho que falar assim também, Não é mais seminarista. Mateus se formou em dezembro, agora último, E o Pedrinho e a Duda também, junto com outros irmãos que têm somado e têm nos abençoado nesse tempo, estão conduzindo o Ministério com Crianças nesse mês de janeiro. É uma folga para a nossa equipe regular e é um momento que eles também podem somar e trabalhar conosco também, matar saudade da igreja, não é verdade? Eles que estavam estudando longe. Então, durante esse mês, eles vão conduzir. Qual a faixa etária? Dos 3 anos até os 8 anos. Não teremos nesse mês de janeiro trabalho com os juniores, de 9 a 11 anos. Não teremos. Somente até 8 anos, de 3 a 8 anos. E as crianças menores de 3 anos, os pais que quiserem podem utilizar o espaço do maternal e o espaço
do berçário da igreja. Ele está aberto para você. Se você entender que tem a necessidade de estar com seu filho em um outro ambiente durante esse momento do culto, você pode utilizar o maternal e o berçário aqui no nosso primeiro andar. Temos muitos visitantes, as famílias que nos visitam estão convidadas a ir ali ao primeiro andar com a nossa equipe, conhecerem o espaço, a estarem também ali tendo esse primeiro contato com a nossa equipe e com o nosso espaço também. E ao final do culto, é só os irmãos descerem e buscarem seus filhos ali também. Vamos orar então? Vamos orar pelas crianças e assim já oramos pela mensagem aqui em cima também. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. E agora, Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, que temos aberta diante de nós mais uma vez. Palavra essa, ó Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz, ó Deus, de penetrar o profundo do nosso coração e discernir as intenções do nosso coração, a fim de que o Senhor mesmo, pelo teu Santo Espírito, faça uma obra transformadora em nossas vidas. Isso que pedimos, ó Deus, para todos nós, pedimos também de maneira muito especial para as nossas crianças. Usa, ó Deus, agora a vida do Pedro, da Maria Eduarda, do Mateus, de todos aqueles que ali estarão ajudando também nesse momento, para que as nossas crianças tenham um contato profundo, verdadeiro, com a tua palavra e, sobretudo, com a mensagem de salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração, Deus, e a fazemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças podem descer. Eu quero convidar a igreja a abrir mais uma vez a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho de João. É o mesmo texto que nós trabalhamos pela manhã, então aqueles que estiveram aqui pela manhã já puderam ter um momento de reflexão com base no verso de número 14, e agora nós trabalharemos o contexto imediatamente posterior, versos 15 até o verso 18. Abre então a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 15 até o verso 18. Antes de nós lermos o texto, se nós tivermos aí a arte do tema desse mês. Isso. O tema desse mês para a nossa igreja, anunciemos o amor gracioso, que é o tema anual da Convenção Batista Brasileira. Então, nesse mês, a nossa convenção, a convenção a qual a nossa igreja faz parte, a Convenção Batista Brasileira, trabalha Anunciemos o Amor Gracioso. É o tema da nossa assembleia, que vai acontecer no finalzinho desse mês de janeiro, e é o tema proposto para todas as ações da nossa denominação também nesse ano. Então vamos repetir em alta voz, bem forte, o nosso tema do mês e depois a nossa divisa. Tem a divisa aí também? Depois? Então vamos no tema primeiro. Vamos juntos? Anunciemos o amor gracioso. Como o ensaio ficou mais ou menos. Vamos melhorar. Agora valendo. Tá bom? Vamos lá? Anunciemos. Muito bem, agora apareceu a primeira igreja. Anunciemos o amor gracioso. E a nossa divisa? Vamos lá? Calma. Todo mundo junto. Vamos lá. Todos juntos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16, a primeira parte. Nós não vamos pregar em cima desse texto, nós vamos em outro texto de João, que você já abriu, João capítulo 1, vamos ler do verso 15 até o verso 18. Eu vou ler na NVI, caso tenha aí, consiga trocar. Na Nova Versão Internacional, é a versão que eu utilizarei agora aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. João dá testemunho dele. Ele exclama:
este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua santa palavra. Meus queridos, nosso tema, nosso objetivo, nosso propósito para esse mês e para todo ano dos batistas brasileiros é anunciemos o amor gracioso. Perceba que o nosso texto começa exatamente com o anúncio. O texto, no verso 15, diz que João dá testemunho, exclamando, afirmando, fazendo uma declaração acerca de Jesus. Uma declaração essa que era feita publicamente. João, ele foi reconhecido como um profeta. Quem era esse João? João Batista. João Batista, ele era reconhecido como um profeta. Alguém que vivia no deserto, vivia à beira do Rio Jordão. Ele pregava arrependimento e praticava o batismo para arrependimento, para remissão de pecados. Esse era João, que tinha como propósito preparar o caminho do Messias. João era um precursor. Sendo um precursor, ele, com o seu testemunho, exclama as verdades acerca de Jesus. Note, principalmente você que veio pela manhã, que as mesmas expressões, ou muitas das expressões do verso 14, se repetem nos versos 15 a 18. Note aí, por exemplo, glória, graça, verdade, unigênito, são palavras que aparecem no verso 14 e também que aparecem na exclamação de João. Perceba você que é atento ao ler o texto da Escritura, que o verso 14 é palavra do narrador. De quem são as palavras do verso 14? De João. Que João? O evangelista. No verso 15 até o verso 18, as palavras são de outro João, do João Batista, do João Batizador. Provavelmente, essa mensagem que João tinha acerca de Jesus, ela passou a ser o conteúdo da pregação, do anúncio de João Batista, depois que Jesus iniciou o seu ministério. Jesus começou também a pregar, a proclamar o reino, a fazer milagres, a sinalizar a vinda do reino, a se apresentar através das suas ações como o Messias esperado de Israel. João, então, passa de pregador do arrependimento, de acusador do pecado, para um pregador da graça que somente pode ser experimentada por um relacionamento com Jesus Cristo. Perceba essa diferença no texto, essa mudança no texto. No verso 14, nós temos uma afirmação doutrinária feita pelo evangelista. Nos versos 15 a 18, nós temos o conteúdo da mensagem. Nós somos chamados nesse mês a pregar. Anunciemos o amor gracioso. Queridos, todos nós devemos conhecer a natureza desse amor. Mas não adianta conhecer a natureza desse amor e guardar esse conhecimento para si. Me preocupa alguns arautos da sã doutrina. E, queridos, valorizamos a sã doutrina, sempre valorizaremos. Mas alguns que, se valendo dessa posição de arautos da sã doutrina, fecham a igreja dentro de uma redoma, de uma bolha,
que não pode ser transposta. O ímpio não tem lugar nessa igreja. E essa igreja não tem lugar lá no mundo. A igreja, ela deve se comunicar como um profeta, que não se mistura com a iniquidade da sua geração, que não se mistura com a sujeira do mundo ao redor, mas que vai até o mundo e com coragem proclama a mensagem do Evangelho. Mensagem essa que acusa o pecado, sem dúvida, mas que não para na acusação do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se conhecemos verdadeiramente a graça, queridos, nós acusaremos o pecado, o erro, mas também apresentaremos um Deus que recebe o homem de braços abertos pela sua graça e pelo seu amor. Anunciemos o amor gracioso. Foi isso que João passou a fazer, reconhecendo em Jesus aquele que haveria de vir. Ele passou então a proclamar, a anunciar esse amor gracioso. Com as mesmas palavras do verso 14. E pela manhã nós tivemos um momento, talvez um pouco teológico. O Luiz, meu querido amigo, reclamou comigo, porque ele falou que estava muito difícil de interpretar. Mas se vira aí, meu irmão. É contigo mesmo. E algumas palavras, às vezes a gente fica na dúvida, mas a gente precisa conhecer aquilo que a gente prega. E João, ele conhecia aquilo que ele pregava, ele conhecia a Jesus, e ele reconhecia o que Jesus veio fazer. E nesses versos, nesses 4 versos, nós conseguimos reconhecer 4 verdades que eu e você devemos compartilhar com todos ao nosso redor. Com todos ao nosso redor. Verso 15, vemos que João exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Verso 15. Qual é a verdade que nós aprendemos aqui? Que Jesus sempre existiu. Que Jesus não foi criado, Jesus não veio do nada, Jesus não é plano B, Jesus é a segunda pessoa da Trindade que sempre existiu, da mesma natureza do Pai. Ele tem a mesma essência do Pai, tem as mesmas características do Pai. E eu quero ter certeza que o Luiz está interpretando certinho. O Pai e o Filho, eles têm o mesmo poder, eles têm o mesmo amor, eles têm a mesma misericórdia, eles têm a mesma justiça, mas coube ao Filho vir ao mundo e viver como um de nós, viver a nossa realidade, sentir na pele a nossa dor, para que Ele pudesse tomar o nosso lugar, quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós. De manhã a gente explicou por que Jesus precisava ser Deus, por que o Redentor precisava ser Deus. Em linhas gerais, o que eu posso dizer é, não bastava qualquer homem, não podia ser eu e você. Tinha que ser um homem que fosse também Deus. Precisava ser perfeito homem para representar os homens. Precisava ser perfeito Deus para ser suficiente para pagar o preço de todos os homens. Cobrir a culpa de todos os homens. Por isso, Deus se fez homem. E aqueles que de manhã ouviram a mensagem já mandaram um WhatsApp para o Anselmo para ele explicar para vocês por que essa necessidade. Porque de manhã nós falamos do xará do nosso diácono Anselmo, o teólogo medieval escolástico chamado Anselmo da Cantuária. Então você tem qualquer dúvida,
Só perguntar para ele que ele vai te explicar. Estamos juntos? Beleza. Agora eu vou explicar uma outra coisa. E aí vai ficar gravado. E aí, se qualquer pessoa tiver dúvida, surdo ou ouvinte, vai voltar no YouTube e vai pegar a explicação de novo. Beleza? Desculpe o momento escola dominical mais uma vez. Vamos lá. Quem é o verbo? Volta lá no verso 1. Coloca aí o verso 1 de João. João 1. João 1. Na NVI está assim, ó. No princípio era aquele que é a... Viu aí? Palavra. Qual é o sinal da palavra? Assim? Assim. Palavra. Muito bem. O que é a palavra? Pensa aí. A palavra é uma palavra, realmente. Palavra é uma palavra. Mas coisa também é uma palavra. Livro também é uma palavra. Prédio também é uma palavra. Não é? Estão comigo? Mas aquela palavra ali não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. E aí você tem que me acompanhar agora. Na língua grega, havia alguns termos para essa ideia de palavra, mas 2 termos são muito importantes. O primeiro termo é logos. Isso, faz com calma aí, logos. Isso é grego. Ok? A segunda é rema. 2 palavras, logos e rema. Ok? Rema é a palavra expressa. A pronúncia de uma palavra, a escrita de uma palavra, é a expressão. Logos é o assunto, é o conteúdo. Ok? É o que importa. É a essência. Tá dando para pegar, Luiz? Estamos juntos? Beleza. Estamos juntos? Beleza. Logos é a essência. Por que João usa logos aqui e não rema? Ele usa logos aqui e não rema. Ele usa logos porque na época em que João escreve o seu evangelho, os filósofos, os mestres gregos, eles defendiam a ideia de que há um logos que alguém precisa descobrir, há uma palavra, um assunto que alguém precisa descobrir, que é o ponto de convergência de todas as coisas. O que é ponto de convergência? Se você entender aquela coisa ali, aquela palavra, aquele logos, você vai entender todas as outras coisas. É a fonte de toda a verdade. É o link de toda a verdade. É aquilo que faz você compreender tudo. Então os filósofos, eles estavam procurando a tal da palavra, do logos, que se você conhecesse, você ia entender tudo. E quem não quer entender tudo, né? Não é verdade? Todo mundo quer entender tudo. A fonte da verdade. Esse era o logos. Ok? O que João diz aqui? O que ele faz? Ele diz, o logos já veio e eu já sei quem é. O logos não é uma teoria, não é uma ideia, não é um movimento. O logos é uma pessoa. E adivinha que pessoa é essa? Agora eu quero ver os meus irmãos surdos respondendo essa pergunta. Que pessoa é essa? Que João está falando? É isso. Jesus.
Entenderam? Estamos juntos? Quem conhece a Jesus, conhece toda a verdade. Toda a verdade. Aí você fala assim, é instantâneo? Claro que não, você conhece a Jesus, você não conhece toda a verdade. Mas toda a verdade depende do Jesus que você conhece. Então, qualquer outro entendimento, qualquer outro conhecimento que você pretende adquirir, se ele não estiver relacionado com Jesus, você não terá todo o conhecimento. Ele será um conhecimento limitado, incompleto e talvez até falso. É isso que João está falando aqui. No princípio era a palavra. Já percebeu que as pessoas tentam descobrir a verdade das coisas retornando ao princípio? Aí vem teoria do Big Bang, não é? Bilhões de anos. Aquelas coisas todas que você já ouviu em algum lugar. Algumas teorias muito loucas, né? Como o mundo foi criado pelos ETs, não é? Pelos extraterrestres, vieram de disco voador e criaram o mundo. O que é isso? Isso aí é doideira. Isso aí não é verdade. A verdade é que, lá no princípio, a palavra que é Jesus estava lá, com Deus, e Ele mesmo é Deus. Quer ver? Volta em Gênesis, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. O que diz lá em Gênesis capítulo 1? Primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Trevas cobriam a face da NVI, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou do abismo. Ok. Verso 3. Olha lá. Vamos ler juntos? Disse Deus, haja luz, e houve. O que Deus fez? O que Deus fez? Falou. Palavra. Deus falou. E as coisas vieram. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é o verbo, estava lá. Agora volta para João. Olha que legal. João 1, onde a gente está. A gente leu o verso 1. Agora vamos ler até o 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Agora olha o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Através do que Deus trouxe à existência o que não era? Da palavra. Deus disse e as coisas passaram a existir. Para que algo aconteça, basta o decreto, a declaração, a afirmação do El Shaddai. Deus diz e as coisas acontecem. Mas essa palavra de Deus, por meio da qual as coisas acontecem, tem nome, andou nessa terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com Deus no princípio, e através dele todas as coisas foram feitas. Diz João no capítulo 1, diz Moisés no capítulo 1. Estamos juntos? Então, Jesus é a palavra. Pelo menos isso eu aprendi em Libras. Não sei.
Realmente eu tenho muita dificuldade. Eu não tenho nem coordenação motora para fazer o que eles fazem. Mas eu não posso esquecer nunca. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Palavra que sempre existiu. Verbo de Deus. Que expressa o seu poder na criação, mas também na redenção. O mesmo Deus que trouxe à existência aquilo que não era, ele restaura a criação que se perdeu por causa do pecado do homem, através também da sua palavra. Olha só o que João diz no capítulo 1, verso 10. Verso 10 do capítulo 1 de João. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra que habitou no mundo conosco, é Ele quem produz a capacidade de eu e você sermos feitos filhos de Deus. A palavra cria, a palavra salva. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Verso 16. Verso 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Deus se manifesta plenamente a nós em Cristo Jesus. Pela manhã nós vimos o texto de Hebreus 1. Ele, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Tem gente que diz, busca a mãe para conhecer o filho, né? Tem nada a ver. A mãe de Jesus, bênção. Maria, mulher agraciada. Bendita entre as mulheres. Porém, ela não nos dá acesso a Deus. É o Filho quem nos dá acesso a Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecendo plenamente a Deus através do conhecimento de Cristo Jesus, eu recebo dele a sua graça, a graça que salva, a graça que restaura, a graça que me arranca do meu lamaçal de pecado e me transporta para o seu reino, a graça que me faz ter a vida eterna em Cristo Jesus. Na plenitude do Filho, nós podemos ter acesso ao Pai. E tendo acesso ao Pai, nós recebemos a vida eterna. O Filho que sempre existiu, a palavra que é o Cristo, o Verbo encarnado. Ela veio. Jesus veio, se tornou um de nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos manifestar plenamente quem Deus é e para que experimentemos a sua graça salvadora. E por que precisamos de graça? Precisamos de graça porque somos incompetentes para conquistar o favor de Deus. Nós não temos a condição, a capacidade de, pelas nossas próprias ações, comprar o favor de Deus. Não basta você vir aqui à igreja e cantar bonito. Não basta você vir aqui à igreja e dar o dízimo. Não basta você vir à igreja e frequentar a escola dominical. Vai ter gente da escola dominical que vai para o inferno. Vai ter gente de ministério de louvor que vai para o inferno. Vai ter gente que foi dizimista a vida inteira que vai para o inferno. Porque não é nada que eu possa fazer que me leva para a presença de Deus. A presença de Deus não tolera pecado, iniquidade, nenhum tipo de sujeira. E a minha justiça, no máximo, ela será considerada por Deus trapo imundo, trapo de imundícia. A minha maior religiosidade,
Tudo que eu me esforçar para fazer aqui de perfeito, de bom para Deus, jamais será suficiente, sempre será imundo aos olhos de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque eu tenho diante dele um advogado, e ele é Jesus Cristo, o justo. E Jesus Cristo justo, escreve o mesmo apóstolo João, lá no 2º capítulo da sua primeira carta. Ele é para nós a propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é aplacar a ira. A justa ira de Deus estava sobre nós. Por quê? Porque nós somos ímpios, porque nós somos pecadores, porque nós somos sujos. E Deus, sendo justo juiz, ele manda a sua ira sobre nós. Mas essa ira é aplacada, porque a ira de Deus que estava sobre nós foi desviada para o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus faz a maior e mais completa manifestação da sua graça. Ele se rebaixa a servo, ele vai à cruz morrer por nós, para que nós pudéssemos experimentar da sua vida. E agora, ele intercede por nós. Temos um advogado e também um sacrifício de propiciação que é suficiente. A ira de Deus que estava sobre nós foi lançada sobre Jesus. E agora nós podemos ser considerados puros, inocentes, sem nenhuma culpa diante de Deus. Ao ponto de um pouquinho antes, João escrever no capítulo 1, verso 9, da primeira carta que ele escreve, finalzinho do Novo Testamento, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de parte da injustiça. É isso? De 90% da injustiça. De toda injustiça. Aquele que confessa o seu pecado e clama pelo perdão de Deus é purificado integralmente, inteiramente. Não resta sobre ele culpa alguma. Por mais que os homens continuem apontando o dedo, por mais que às vezes até mesmo uma tristeza venha ao nosso coração por conta dos pecados de outrora, a realidade, meus irmãos e minhas irmãs, é que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação. Em primeiro lugar, o Verbo sempre existiu, porque Deus sempre planejou a nossa redenção. Em segundo lugar, o Verbo encarnou, se fez um de nós, para manifestar em sua plenitude graça que nós jamais poderemos medir. Em terceiro lugar, verso 17, nós lemos: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, não devemos entender esse texto como um conflito entre a lei e a graça, porque não existe conflito entre a lei e a graça. A lei manifesta o padrão perfeito de Deus. Padrão esse, que por mais que eu tente, eu não alcanço. Moisés teve um papel. Qual foi o papel de Moisés? Apresentar a grandiosidade da santidade de Deus. Você já fez com você o teste dos 10 mandamentos? É um bom exercício. Começa ali, mandamento 1. Não tenhais outros deuses diante de mim. Mandamento 2. Não farás para ti imagem de escultura. E vai seguindo ali. Até o 10. Provavelmente, se você for honesto mesmo com você mesmo, você não vai passar nem do 1. E eu também não. Não tenhais outros deuses diante de mim. Ah, mas eu não sou idólatra, eu não me curvo à imagem, eu não sou de seita, nada disso, eu sou crente batista. Legal, você é crente batista, mas você, no fundo do seu coração,
muitas vezes, adora o seu dinheiro, adora os seus bens, adora a sua posição social, adora o seu diploma, adora aquilo que você conquistou lá fora, adora o tapinha nas costas. Às vezes, adora até mesmo o seu ministério. Tem gente que adora a denominação. Tem gente que é mais batista que crente. É um negócio que eu fico meio na crise isso. Porque o batista é um bom crente. Não é? Mas tem gente que sabe tudo de batista e não sabe nada do evangelho. Como é que pode um negócio desse? Sendo que o princípio fundamental dos batistas é o senhorio absoluto de Jesus. O segundo princípio é a autoridade absoluta da Escritura. Mas tem gente que parece que pula, né? Aí já vai, não, Assembleia Soberana, é estatuto, é não sei o quê, é ata. O cara sabe tudo de lei, de regra, de estatuto, de não sei mais o quê. Mas não sabe nada do evangelho. Queridos, não tenhamos outros deuses além do Senhor. Não tenhamos outros deuses além do Senhor. E nesse primeiro ponto a gente já perde. Agora, os 10 mandamentos são apenas 10 dos 613 que tem no Antigo Testamento. Na verdade, não no Antigo Testamento, só na Torá, nos 5 primeiros livros, que encontra reflexo nos demais livros do Antigo Testamento. 613. É coisa pra caramba, né? Não é muita coisa? 613 mandamentos. Quem consegue decorar 613? Os judeus mais estritos, mais ortodoxos, talvez, não sei qual adjetivo usar, alguns deles decoravam todos os 613. Alguns deles, inclusive, decoravam a lei inteira, os 5 primeiros livros da Bíblia inteiros. E é muito bom decorar a Bíblia. Mas o que Jesus, ou na verdade, o que João diz acerca de Jesus aqui, a lei veio de Moisés. A lei é boa, mas ela só tem a capacidade de nos condenar. Aquele cara que decorava a lei toda, o Antigo Testamento todo, os 613 mandamentos inteiros, os 10 mandamentos, o que ele decorava? A sua própria sentença. O código penal que o condenava. Não é? E aí os operadores do direito vão dizer, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Os caras que decoravam a lei, eles só produziam mais provas contra eles mesmos. Se você é alguém apegado à lei, se você é um legalista, se você estabelece usos e costumes, padrões externos para avaliar a vida espiritual de alguém, querido, saiba que você só está ampliando a sua própria sentença. Como o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, você se condena naquilo que você mesmo reprova. O legalismo é um veneno tão mortal quanto a libertinagem. Tão mortal quanto a libertinagem. Mas aquele que verdadeiramente conhece o Evangelho, ele sabe que nem a vida da justificação pela pretensa liberdade, eu sou dono do meu nariz, a autonomia, e nem a vida da pretensa religiosidade, eu cumpro os preceitos, eu obedeço a Deus. Quem conhece o Evangelho sabe que esses dois extremos, eles não são suficientes para a nossa salvação.
A libertinagem é autojustificação. O legalismo também é autojustificação. Mas no Evangelho, nós somos justificados somente por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A graça que salva e a verdade que desvenda os nossos olhos para que nós possamos ter acesso à verdade do Evangelho. É isso que nós devemos proclamar. Não uma forma de viver, não um modelo de imitação da forma como nós somos. Devemos proclamar Jesus. Em quarto lugar, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Mais uma vez, a revelação de Deus em Cristo Jesus. A revelação de Deus em Cristo Jesus. Deus é invisível, mas ele se tornou visível na encarnação do Verbo. Deus, ele é inatingível, mas ele se tornou palpável na pessoa de Cristo Jesus. Deus é o totalmente outro, mas que se tornou Deus conosco, o Emanuel, se fez um de nós. Deus é incompreensível, mas ele falou a nossa língua, se expressou da nossa forma, viveu a nossa vida, experimentou a nossa realidade em Cristo Jesus. O Verbo revela o Pai, e ele mesmo está junto do Pai, como Jesus diz várias vezes no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. E assim como o Verbo, o Filho e o Pai são um, nós, sendo um com Ele, experimentaremos de plena comunhão com Deus. Quando a Escritura diz que Jesus tornou o Pai conhecido, ele também está dizendo que tornou o Pai acessível. Ele tornou o Pai acessível. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e experimentar de plena comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que João proclamou. Essa é a mensagem que nós somos chamados a proclamar. Anunciemos a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Que assim seja durante todo esse ano. Que assim seja durante toda a nossa vida, que conheçamos profundamente a Deus através de Jesus Cristo, e assim possamos proclamar quem Ele é para todos aqueles que estiverem ao nosso redor.